O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria, de modo muito particular na cidade de Fortaleza, essa solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que para nós, na cidade de Fortaleza, é um dia de preceito, como domingo, porque para nós é feriado. Ora, nós cantávamos no início, no hino, a Nossa Senhora da Assunção, desde as nossas origens, desde que aqui chegaram os primeiros que vieram de fora, e claro, encontraram aqui já os nossos primeiros ancestrais. Essa terra foi dedicada à bem-aventurada Virgem Maria. E quando fizeram sua primeira grande construção, o forte, para defender a nossa cidade, para defender nossas terras das invasões inimigas, dedicaram esse forte a um título que à época ainda era muito novo, porque oficialmente o dogma da Imaculada Conceição remonta ao Papa Pio XII, é muito recente, como vocês ouviram no relato do comentário no início dessa celebração. Mas já a fé e a devoção dos fiéis católicos, não necessariamente aqui, porque ainda estávamos nos inícios, mas na igreja de modo geral,
de que a Virgem Maria não teria passado também ela pela corrupção da morte, pela corrupção do seu corpo, já era muito avançada na igreja. Apenas no século VI é que se tem os primeiros grandes relatos sobre a Assunção da Virgem Maria. Mas esses relatos remontam àquilo que já tinha chegado da igreja primitiva até o século VI. Portanto, não foi ali só no século VI que começou a devoção a Nossa Senhora, que teria sido levada para o céu em corpo e alma, mas no século VI dá-se a divulgação ainda cada vez maior de algo que já era comum na fé da igreja, de que a mãe de Jesus, que tinha sido por graça de Deus e mérito dos seus filhos, preservada da mancha do pecado original, também tinha sido preservada por Deus no seu corpo e sido levada para o céu. Os relatos que chegaram ali ao século VI, alguns deles são apócrifos, ou seja, não são canônicos como os livros da Sagrada Escritura, mas servem para que, tomando de uma coisa ou outra, porque existe no meio dos relatos que estão contidos nos apócrifos, existem algumas que são lendas, histórias que foram sendo passadas e que não verificáveis, mas no meio delas existem fatos históricos, ou seja, ali há uma mistura de história e daquela piedade que gerou outras histórias, não necessariamente verídicas, mas que dizem do dado da fé que já tinha nascido. Conta-se que o anjo Gabriel, o mesmo anjo que tinha vindo anunciar a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus e que de algum modo revelou para ela que ela era a Imaculada Conceição, que ela tinha encontrado graça diante de Deus, que o Senhor iria levá-la e que ela precisaria morrer. A Virgem Maria teria pedido ao anjo Gabriel para ficar mais um pouco. Aí aqui já começam algumas dúvidas, porque Nossa Senhora se negar assim diretamente a morrer, seria também se negar a fazer a vontade de Deus. Mas ela teria feito um pedido antes: eu gostaria de ficar aqui. E o anjo disse para ela: mas Maria, se você morre, você irá se encontrar com o seu filho. Agora eu quero ir. Mas antes de ir, eu queria uma única coisa da parte de Deus: que os apóstolos viessem aqui onde eu estou, porque estavam todos espalhados na terra, tinham já sido todos dispersos. O apóstolo São Tiago já tinha sido morto, está lá no Atos dos Apóstolos, ele não veio. E aqui também é uma outra devoção popular que não é verificável, mas que os apóstolos de fato, e existe em Jerusalém o lugar em que os apóstolos teriam se reunido com Maria, para que eles contassem ainda mais uma vez para ela aqueles feitos de Nosso Senhor que ela não teria ficado sabendo, porque a palavra de Deus é clara em dizer que Maria, depois do primeiro milagre realizado por Jesus em Caná da Galileia, ela desaparece. E poderia ter alguns outros fatos, algumas outras coisas que ela não soubesse que Jesus teria feito. E os apóstolos então teriam sido trazidos por Deus dos lugares onde estavam, com exceção de São Tiago, e com eles inclusive teria vindo São Paulo. E teriam contado para a mãe de Jesus tudo que cada um sabia sobre o seu filho. Depois que eles terminaram,
do modo como ela já estava ali, deitada, ela se entregou nas mãos de Deus. Mas esse mesmo relato apócrifo narra uma coisa verdadeira, totalmente verdadeira e verificável: o lugar para onde levaram o corpo da Virgem Maria quando ela morreu, que está lá em Jerusalém, no Monte Sião, numa igreja que hoje é custodiada por uma igreja ortodoxa, onde hoje tem um altar por cima e tem uma espécie de passagem que a gente entra, passa de um lado para o outro, e ali teria sido, e foi de fato, o lugar onde eles colocaram o corpo da Virgem Maria. Esse fato é real. Portanto, por isso que eu disse, os apócrifos podem trazer algumas histórias, mas no meio deles nós conseguimos tirar dados reais, ou pelo menos dados que nos ajudam a entender. E os apóstolos, depois de terem colocado o corpo da Virgem Maria, que já teria sido levada a sua alma para o céu pelo seu filho, de repente eles já não veem mais o corpo. E dá-se daí a devoção, já desde os apóstolos, de que aquela que não viu a corrupção do corpo em vida, e nem sequer perdendo a sua virgindade, sendo mãe, também foi preservada pelo seu filho, e pelos méritos dele, e pela sua fidelidade ao projeto de Deus, da corrupção da carne, não tendo o seu corpo passado pelos efeitos da morte corporal. A diferença é que Jesus, ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. E nós celebramos isso já quando estamos terminando o tempo pascal, com a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. E lá, de onde ele está, julgará os vivos e os mortos. A diferença para com a Virgem Maria é que ela não ressuscitou dos mortos, ela foi ressuscitada. Atenção, esse é um dado muito importante, porque ela não tinha força por si própria para isso, como nenhum de nós tem. Mas o Pai do céu, pela obediência até o fim daquela serva boa e fiel, concedeu a ela de não ver o seu corpo de nenhum modo corrompido, e levou a Virgem Maria para o céu em corpo e alma. Por isso, o que nós dizemos de Jesus é que ele ascendeu aos céus, porque ele foi, por forças próprias, para o lugar de onde tinha descido, e levou consigo para o céu o nosso corpo, a nossa humanidade, porque a fé da igreja, e é ela que nós cremos, ele ressuscitou em corpo, ele ressuscitou inteiro, e ele deu esse privilégio à sua mãe, fazendo por ela, mais uma vez, o que ela não poderia fazer por si mesma, e ressuscitando Maria dos mortos, ele a levou com as suas forças e não dela, para junto dele. E em Maria, por conta desse fato, em Maria, nós sabemos o que está reservado para nós, porque o que aconteceu com ela é o que espera, é o que Deus quer fazer conosco no fim dos tempos, quando ele, como nós rezamos no credo, quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos, e quando o seu reino nunca mais terá fim. Aquilo que nós ouvimos
na segunda leitura de hoje, exatamente isso. Cristo ressuscitou como primícia dos mortos. Depois, os que pertencem a Ele. E entre os que pertencem a Ele, não pode ter alguém maior do que a sua própria mãe. Que, segundo Santo Agostinho, era mais feliz e foi mais feliz por ser considerada sua seguidora, discípula, do que mesmo pelo título de ser sua mãe. Porque, mesmo tendo sido mãe, ela continuou até o fim a realizar a vontade do Pai do céu, a cumprir nela o que ela mesma tinha dito aos outros: façam tudo o que Ele disser. Ela era modelo perfeito. Por isso a leitura que nós ouvimos do Apocalipse de São João, que a igreja propõe sempre, às vezes para nós, nas celebrações marianas, como essa de hoje, é para mostrar que a igreja, nós, nos espelhamos em Maria, que aquela vitoriosa do Apocalipse de São João, a igreja de Deus, perseguida já naquele tempo, e a imagem do dragão do Império Romano, que já estava perseguindo os cristãos, os primeiros mártires, mesmo sendo perseguida, continuava gerando novos filhos para Deus, e continuava gerando esses novos filhos, e no final saiu vitoriosa, como a mãe de Jesus, que tendo gerado o Senhor para esse mundo, tendo sido o canal perfeito da encarnação do Verbo, no final, canta no céu a sua vitória, que na verdade é a vitória de Deus nela. Meus irmãos, minhas irmãs, geralmente, quando tem missa de falecido, pelo menos, não sei, eu escutei muito, tem um canto que é muito popular, que a gente diz: no céu, com minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto da Virgem Maria, no céu triunfarei. É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos, espero eu. Mas para isso, será necessário também que, assim como a mãe de Jesus, nós não somos imaculados, nós não fomos, nenhum de nós, preservados da mancha do pecado original, mesmo que ele tenha sido apagado de nós no dia em que fomos batizados, mas permanecendo em nós aquela concupiscência do pecado, do qual fala São Paulo, é preciso que nós queiramos de fato, não só, aproveitando a deixa do dia de hoje, não só caminhar com Maria, mas é preciso caminhar como Maria, para poder entrar no céu, porque é o céu que Deus quer e preparou para cada um de nós. Mas não adianta só, eu posso caminhar ao lado de alguém, mas eu posso só caminhar ao lado de alguém. Eu posso não estar do lado desse alguém, fisicamente falando, mas eu posso caminhar como aquele alguém. Como Maria caminhou como o seu filho, também nós, a imitação de Maria, poderemos caminhar como Maria caminhou, para um dia, de fato, aquilo que nós cantamos na terra seja uma realidade perpétua no céu. Com ela triunfaremos, com ela cantaremos a vitória, com ela ergueremos a palma da vitória daqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus.